Olá, que bom poder estarmos juntos mais uma vez para a reflexão sobre os ensinamentos de Jesus. Vamos então pedindo para que Jesus e os amigos do plano espiritual nos envolvam, nos abençoem, nos ilumine, para que o estudo de hoje tenha em nós um efeito de crescimento, de aprendizado e de melhoria dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, e que os nossos passos sejam então, por esse sentimento renovado, guiados em direção a Jesus e a nossa evolução. O texto da reflexão de hoje é a lição 80 do livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito de Emmanuel na psicografia de Chico Xavier, e diz assim: como sofres? Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes? Vemos os que recebem a calúnia, transmitindo aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhe invadiram o círculo pessoal? Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia e estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor somente porque resolveu ele chamar-nos às contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Antes de iniciarmos as considerações feitas por Emmanuel, vamos refletir, nas condições que levaram Pedro a escrever essa carta. Nessa carta, Pedro oferece esperança aos cristãos que são perseguidos e orienta sobre a conviver com uma vida mais consistente, seguindo a Jesus. Ele os incentiva, mesmo no sofrimento, na perseguição, a não desistir dos ensinamentos do Cristo e a se aprofundarem na fé, vigiando e orando. Emmanuel, então, traz até nós os seus argumentos esclarecedores, mostrando pontos que poderiam nos passar desapercebidos. Todos nós sofremos e a dor nos nivela. A dor é instrumento de adequação da criatura diante das inconformidades vividas. A dor é obrigatória, mas o sofrimento não é. O sofrimento é facultativo. É importante sabermos sofrer. Muito mais do que saber o porquê da dor, é saber o para quê. O porquê, quando perguntado sobre os nossos sofrimentos, nos vitimiza diante da dor, enfraquece as nossas defesas, inclusive o nosso sistema imunológico. O porquê nos torna cambaleantes e desatentos. Dessa forma, a prece foge dos nossos corações, que passam a serem inundados de mágoa e rancor. Quando indagamos ao alto para que estamos sofrendo,
abrimos os nossos corações ao consolo, permitindo que a intuição venha e construa em nós o campo onde a fé e o bom ânimo serão plantados. Arrastar-nos aos nossos irmãos, arrastar a nós e aos nossos irmãos de jornada para dentro dos nossos tormentos, além de não minimizar a dor sentida, ainda agrava em muito a dificuldade em solucionar o problema. O ódio e a amargura diante da dor turva a água que poderia ser usada para aplacar a nossa sede. A lamentação, a revolta e o desespero cegam os nossos olhos e nos ensurdecem para a ajuda que Jesus envia até nós. Muitas vezes, somos vítimas de um sofrimento exagerado, provocado pela frustração, pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo, de questões em que não fomos atendidas. Chegamos a duvidar da misericórdia divina e acreditamos que fomos lançados a um poço sem fundo. Nesse momento, convém lembrar que estamos em um planeta de provas e expiações. Então, uma parte significativa da nossa jornada evolutiva está baseada exatamente nisso, na superação dessas dores, desses sofrimentos, sejam eles físicos ou morais. Não podemos esquecer quando Jesus, durante as bem-aventuranças, disse: "Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados." Ele prometeu a cada um de nós a consolação das nossas aflições. As nossas aflições, elas funcionam como um instrumento de lapidação. E quando elas são bem compreendidas, elas nos fortalecem, ampliando a nossa compreensão, inclusive com relação ao sofrimento do outro. Nós identificamos a nossa dor na dor do outro e por ele criamos empatia. Essa compreensão da dor alheia nos humaniza, nos despe do apego material e eleva os nossos pensamentos em busca da consolação divina. Existe o sofrer, mas existem duas formas de sofrer. Existe o mal e o bem sofrer. Enquanto o primeiro nos arrasta nos abismos da desesperança e do rancor, o segundo, o bem sofrer, tira de nós o véu do egoísmo, nos tornando melhores e mais fortes. As nossas dores têm causa na nossa invigilância, no presente ou do passado. Portanto, ela tem o tamanho e a duração necessárias ao nosso aprendizado. Ela não é nada além do que podemos carregar e suportar. Devemos nos lembrar que Deus é soberanamente bom e justo. Assim sendo, Ele também cuida e supervisiona as nossas dores. Ele não nos permite passar por nada que não consigamos dar conta. Por isso, é imprescindível confiarmos na justiça das aflições e usarmos esses momentos para aprender, corrigir rotas e tomar decisões mais acertadas no futuro, nos tornando melhores, mais amorosos, mais compreensivos. Deus nos quer felizes, fortes e em paz. Portanto, cabe a cada um de nós a construção íntima dessa felicidade, aproveitando verdadeira e amorosamente todos os instantes de aprendizado. Para tanto, é necessário
glorificar a Deus todos os instantes desta jornada, mesmo que a dor esteja visitando o nosso coração. Para encerrar a reflexão de hoje, vamos vibrar. Vamos vibrar por nós, pelos nossos entes queridos, por aqueles que conhecemos que se encontram em sofrimento e em dor. Vamos vibrar fraternidade, amor, união à nossa cidade, ao país, ao planeta. Vamos envolver o nosso planeta no abraço de Jesus, que é o governador dele e que o governa com amor, colocando no coração de cada um de nós a esperança de dias melhores e da felicidade que virá. Vamos agradecer a Jesus e nos tornarmos dignos desse governador amoroso que ora por nós aos pés do Pai. Que assim seja. Irmãos, fiquem em paz e até um próximo encontro.